Tá bom. Olá, tudo bem com você? Bom, de tantos pedidos que eu recebi para voltar com a minha dupla dinâmica para cá, eu até deixei umas histórias que já estão gravadas para colocar depois no canal e voltei com a Dona Maria Catarina e o Dante para fazer o quê? Gente, contar história! Isso mesmo, eu sou a Paty Fregonese, sou a mãe dessas duas preciosidades. E hoje a gente resolveu compartilhar aqui com vocês o nosso hábito real de leitura, como funciona. Depois do banho, pós pijama e é hora da história! E qual é a história que nós vamos compartilhar com as pessoas hoje, gente? Tidler! Mas antes de contar uma história... Maria Catarina, para quem você quer dedicar essa história hoje? Para a Isabela, para a Rebeca, para uma pessoa que ela chama a Júlia Rocha. Muito bem. Dante, você quer mandar essa história e um beijo pra alguém? O Henrique, o Miguel, o Zé Miguel, a Helena Begon, a Helena Lima? Lima. Tá bom. E vamos fazer o seguinte, vamos mandar pra todos os alunos da Vagalume essa história? Então, ó, alunos da Vagalume, a gente tem vocês no coração. Vagalume, eu sou muito apaixonada por vocês, obrigada por cuidar dos meus coraçõezinhos. Então essa história é especialmente para a Vagalume. Esqueci de mandar pra tia Vanessa. Então vamos lá começar a história que ninguém vai assistir. A sua tia Jeane, quem mais? Tia Júlia. Tia Júlia, então vamos lá. Então ficaram muitos beijos. Beijo pra você que tá assistindo essa história. Compartilha se você gostar. Eu acho que você vai gostar. Vamos lá. E a história de... Ai, o que a gente precisa fazer antes de começar a história? Olhos abertos, ouvidos atentos para ouvir e aprender tudo que essa história tem para você. E a história de hoje é essa aqui, ó. Tidler, o peixe contador de histórias. E esse livro foi escrito pela Júlia Donaldson e o Axel Schiffer. Já tem história deles aqui no canal. Se você não assistiu ainda, corre lá que tem história, duas histórias incríveis deles. Apertado e sem espaço. E o Caracol e a Baleia são duas histórias maravilhosas. Então se você não assistiu, dá pra maratonar esses dois autores maravilhosos. A editora deste livro é a Nana Books e a tradução é da Janice Florido. Recapitulando, Tidler, o peixe contador de histórias, foi escrito por Júlia Donaldson, ilustrado por Axel Schiffer, tradução Janice Florido, editora Nana Books. Vamos lá? Começa assim essa história. Olha, esse é o nosso peixinho Tidler. Como será essa história, gente? Era uma vez um peixe alevino. Seu nome era Tidler. Ninguém prestava muita atenção nele. Suas escamas tinham vários tons de cinza e ele era bem pequeno. Mas Tidler era um peixe com grande imaginação. Ele soprava pequenas bolhas, mas contava histórias fantásticas. Desculpe, estou atrasado. Eu estava cavalgando um cavalo marinho. Desculpe, estou atrasado. Eu estava voando com uma raia. Desculpe, estou atrasado. Eu estava mergulhando com um golfinho. Na sala de aula, Tidler contava uma história diferente a cada dia. Aqui, ó, cavalgando com o cavalo marinho, nadando com uma raia, com um golfinho e aqui na sala de aula. Tem alguém com sono por aqui? Ó, ele na sala de aula, gente, ó. Aqui é a sala de aula do Tidler. Às 9 horas de segunda-feira, a professora começou a chamada. Pequeno Johnny Dory. Presente. Presente, senhorita Skate. Peixe Coelho. Presente. Presente, senhorita. Redfin. Sim, senhorita. Tidler. Tidler está atrasado. Tidler está atrasado. Desculpe, professor, estou atrasado. Eu estava nadando ao redor de um naufrágio. Nadei sobre um baú de tesouro e alguém fechou a tampa. Eu me debati, até que uma sereia abriu para eu sair. Não, isso não aconteceu. Aconteceu sim! É apenas uma história, disseram o peixe coelho e Redfin. É apenas uma história boba, disseram o peixe dragão e o Solha. Eu gosto das histórias que o Tidler conta,
disse o pequeno Johnny Dory. E Johnny Dory contou para sua avó, que contou para um caranguejo. Aqui ele nadando no naufrágio e aqui na escola, os seus amigos não acreditando nas suas palavras e histórias mirabolantes. Às 9 horas da terça-feira, a senhorita Skate começou a fazer a chamada. Pequeno Johnny Dory, presente, senhorita Skate. Peixe-aranha, presente, senhorita. Peixe-lua, sim, senhorita. Tiddler, Tiddler. Tiddler está atrasado. Aí ele vai contar aqui, ó, porquê do atraso dele. Desculpe o atraso, senhorita. Eu saí muito cedo, mas a caminho da escola fui capturado por uma lula. Eu me contorci e lutei, até que uma tartaruga veio e me resgatou. Ó. Ah, não. Isso não aconteceu. Aconteceu sim! É apenas uma história, disseram o peixe-aranha e o peixe-lua. É apenas uma história boba, disseram Delfish e Daisy. Eu amo as histórias que o Tiddler conta, disse o pequeno Johnny Dory. E contou para a avó, que contou para uma solha. A solha disse a uma estrela do mar, que contou a uma foca, que contou a uma lagosta, que contou a uma enguia. Dengue. Aqui a enguia, é essa cobra do mar, ó. Às 9 horas da quarta-feira, Tiddler estava vagando, sonhando com uma história cheia de imaginação e aventura. Perdido dentro de sua história, ele não viu o barco de pesca. Ó, ele sonhando com uma história. O barco de pesca. Ele não ouviu os pescadores. Ele não percebeu a rede de pesca. A rede. Enquanto isso, na sala de aula, a senhorita Skate começou a fazer a chamada. Pequeno Johnny Dory, sim, senhorita Skate. Peixe-folha, presente, senhorita. Peixe-leopardo, presente, senhorita Skate. Tiddler, Tiddler. Tiddler está atrasado. Aqui, ó, na sala de aula. E o Tiddler, perdido no meio da rede. 10 horas, 11 horas, nada do Tiddler. Meio-dia, hora do almoço, onde ele poderia estar? Olha aqui, ó, os amigos todos na escola preocupados com o nosso pequeno Tiddler. Muito distante dali, os pescadores começaram a puxar a rede de pesca. Ó. Ah, não! Este é só um Tiddler. Vamos jogá-lo de volta ao mar, disseram os pescadores. Tiddler se perdeu no meio do oceano, onde estranhas luzes brilhavam. Olha os peixes brilhantes no fundo do mar, gente. Brilhoso. E peixes estranhos voavam. Ele nunca tinha visto peixes voadores. Ele nadou em círculos. Ele sentiu um arrepio no meio das algas marinhas. Mas então, ouviu uma história. Uma história que ele conhecia. Ó, nadou em círculos, sentiu um arrepio e então ouviu uma história. Uma história que ele conhecia. Tiddler cavalgou em um cavalo marinho. Tiddler conheceu uma sereia. Tiddler conheceu uma tartaruga que o salvou de uma lula. Tiddler nadou perto de um naufrágio. Tiddler encontrou um tesouro. Ah, não. Isso não aconteceu. Ah, aconteceu sim. Tiddler, então, espiou e viu um cardume de anchovas. Com licença, podem me dizer onde vocês ouviram essa história? Foi um camarão que nos contou, mas não sabemos onde ele ouviu. Ó, ele ouvindo a história
E aqui conversando com o cardume de anchovas. E aqui embaixo, ó. As anchovas o levaram até o camarão, que disse: foi uma baleia que me contou. Ele conversando com o camarão. Tá acabando já. Ó. Eu ouvi, ó, aí agora aqui vão ser vários bichos. A baleia diz: eu ouvi de um arenque. O arenque diz: baleia jubarte. Isso, é o baleia jubarte. Eu ouvi de uma enguia. A enguia diz: quem me contou foi a lagosta. A lagosta disse: quem me disse foi uma foca. A foca disse: eu ouvi isso de uma estrela do mar. A estrela do mar disse: eu ouvi isso de uma solha. E a solha disse: só um minuto, não reconheço o seu rosto? Ó, aqui todos os animais para os quais ele perguntou de onde eles tinham escutado a sua história. Eu sou o Tiddler, disse Tiddler. Estou rastreando minha história. A solha então respondeu: eu ouvi isso da minha vizinha, Granidore. Aqui é a vizinha dele, ó. Lá na escola, 1 hora, 2 horas, nada do Tiddler aparecer. Quase hora de ir para casa. Onde estaria ele? Quando os peixes estavam terminando de fazer a lição, ó, os peixinhos já estavam terminando de fazer a lição, tá acabando a nossa história. Tiddler chegou às 3:30 da tarde. Quem chegou, Dante? Tiddler. Desculpe, estou atrasado, mas nadei em uma rede de pesca. Consegui escapar, nadei para longe e me escondi. Eu estava perdido, estava com medo, mas uma história me trouxe novamente para casa. Ah, não, isso não aconteceu. Ah, aconteceu sim. Não é apenas uma história, disse o pequeno Johnny Dory. É apenas outra história, disse o peixe leopardo e o peixe folha. É apenas uma história boba, disseram o pântego manteiga e o peixe azul. Ó. Eu tô com sono. É a última folha. E então eles contaram a um amigo escritor que escreveu para você. E então essa história chegou até aqui. Se você gostou, dá um like nessa história, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novas histórias da nossa turminha por aqui. Eu te espero nos próximos vídeos. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, corre lá. Tem muita história legal no canal, não é, filha? Uhum. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tira o peixe pra cá.